A partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador José Medeiros. O nosso tema é o momento atual. Esses primeiros dias do governo que deixou de ser interino, do presidente Temer, e a sua agenda que é desafiadora, não é, senador? Para reencontrarmos o desenvolvimento do país, não é isso? Muito desafiadora, tanto na questão política, formar sua base. A base dele estava muito una aqui no Congresso, mas aí naquela votação do último dia do impeachment, a base foi tomada de surpresa com aquela decisão de fatiamento e aquilo ruiu, deixou não digo que ruiu, mas causou um abalo significativo que o presidente vai ter que ter habilidade para reconstruir novamente, porque toda relação é questão de confiança, né? E naquele momento pairou que tivesse alguma interferência do Planalto, né? E de forma que isso tem que ser reconstruído, né? Eu, inclusive, fui um dos que entrei com mandado de segurança contra aquele fatiamento, mas também tem os desafios da economia, né? Que nós temos um país para ser reconstruído, isso no sentido literal da palavra. Nós temos cemitérios de obras, nós temos os estados quebrados, municípios esfacelados economicamente, e tudo isso sem prazo para você falar, olha, vamos jogar um pouco para frente. Não, as coisas são todas para ontem, é coisa que, assim, alguns estados não têm com que pagar a folha de final de ano. Então esse é o desafio que o presidente tem nesse momento, e até os adversários eu ouço dizer aqui dentro, coitado do Temer. E assim, a gente tem também as questões trabalhistas que são um foco de atenção de quem acompanha a política, do cidadão comum, porque vem aí mudanças que podem mexer com o dia a dia de todo mundo, né? Isso é uma realidade. Nós temos, assim, um problema maior ainda, porque se fosse você só fazer o debate nas questões mais práticas, de forma pragmática, para melhorar e causar um aumento no índice de emprego, você atrair os empresários que nós perdemos, porque os nossos empresários eles estão indo para o Paraguai, por exemplo, porque lá a taxa de imposto é muito baixa, luz, essa coisa toda. Muita indústria foi embora daqui, muita indústria, né? E aí eu cito aqui Riachuelo, Max Vinil e tantas outras que estão lá no Paraguai. Mas o que acontece? Muitos deles reclamando que nós temos um emaranhado de normas trabalhistas e que precisam ser revistas e evoluir, tem essa questão do negociado sobre o legislado, mas o que ocorre? Nós temos um viés muito forte ideológico em cima, algumas vacas sagradas em termos de legislação, que falar simplesmente em discutir já é como se fosse acabar com direitos trabalhistas. Ou seja, temos tabus aí nesse tema. E aí eu me preocupo porque, para mim, o direito mais fundamental do trabalhador é direito ao emprego. E nesse momento, esses direitos estão sendo perdidos, mas a gente não vê essas pessoas se preocuparem. Então, simplesmente fazendo, às vezes, em determinado momento, plataforma política em cima, político-partidária em cima. Então, mas nós precisamos evoluir. Eu citei agora há pouco que nós temos casos em que os empresários, eles, ao demitir um funcionário, eles incentivam que ele entre na justiça para que a questão possa ser resolvida logo na justiça e não fique pendência, porque tem casos que acerta, reacerta de novo e a questão é judicializada. Realmente isso é um desafio. O senhor falou agora há pouco em pronunciamento na questão de atrair investimentos, né? Nós temos aí questões de infraestrutura que vão precisar, há um movimento do governo nesse sentido também, de ver como é que vai fazer parcerias com a iniciativa privada para atender questões como infraestrutura, que é uma coisa de política pública. Uma coisa interessante que eu tenho visto nesse governo é um governo que tem se mostrado desprovido de preconceitos. De preconceitos das mais diversas matizes, eu digo ideológico mesmo. Então, a palavra privatização passou 13 anos demonizada no Brasil. E tem certas funções que precisam ser privatizadas. O Estado ele tem uma gama tão grande de serviços que tem que fazer, que certas coisas podem ser feitas pela iniciativa privada, gerando empregos e mais, incentivando diria, as coisas serem mais céleres, porque às vezes o Estado é pesado, a máquina demanda, aquela coisa toda. E eu cito, por exemplo, o caso de estradas. Tantas estradas que poderiam ser, o governo do PT começou, eles tinham, eu diria que são privatizações, eu chamo que foram feitas privatizações envergonhadas. Eles faziam um sistema híbrido, acabou não se mostrando produtivo. Então, nesse momento, o governo tem buscado parcerias internacionais, cito agora, por exemplo, o ministro Blairo Maggi visitando países do Oriente, já está 25 dias lá. Isso é muito importante, busca investimentos tanto para a nossa infraestrutura, quanto abrir mercados de carne, produtos agrícolas, isso é muito importante.
E aí também para escoar a nossa produção, o incremento das estradas também seria importante, né? É importantíssimo, aliás, vital. Para o seu estado mesmo é uma questão, estado é vital. né? Cito aqui um exemplo. Nosso principal concorrente no mercado internacional é os Estados Unidos, que tem 3 modais de transporte muito estruturados e que competem entre si. São integrados, mas competem entre si. Hidroviário, ferroviário e rodoviário. Só para citar um exemplo, a produtividade norte-americana é menor que a nossa. Nós temos uma tecnologia de produção que produz mais. Nossa. Só que, devido à nossa falta de infraestrutura, nosso produto chega na China o dobro do preço do produto norte-americano, mesmo a gente tendo melhor tecnologia. Mais tecnologia. Que incrível. Então, isso é terrível. Só para citar outro exemplo, uma carga de milho produzida em Sorriso, no Mato Grosso, ela chega a Santa Catarina pelo dobro do preço. Ou seja, o produtor produz uma carreta de milho, ele tem que produzir outra para pagar o frete. Um absurdo. E aí o senhor acha que há uma possibilidade de movimentação a partir, por exemplo, desse anúncio de novas concessões, de regras para essas parcerias? Existe. Eu vou citar outro exemplo. Aqui já, depois eu cobro do ministro Blairo Macho pelo marketing que eu estou fazendo para ele. Mas quando ele foi governador, ele fez um negócio que chamava PPP Caipira. Parceria público. Que é? Ele fez umas parcerias público-privadas com os produtores. Sei. Então o governo entrava lá com a parte, os produtores faziam o resto da estrada, eles mesmos cobravam pedágio entre eles lá e para manter as estradas, isso funcionou muito bem. E hoje a gente sente que existe a possibilidade de você trazer investidores internacionais para investir nisso, eles têm interesse, eu tenho na minha cidade, por exemplo, uma rodovia lá que é do interior, uma cidade pequena, mas passa quase 40 mil veículos diários lá. Nossa. Então, assim, é uma demanda muito grande. E o país não dá conta de manter isso. Então, para a gente continuar competindo nesse mercado, é muito importante, além de outros fatores, que tem uma infraestrutura. A questão da infraestrutura. Exato. Aí o senhor falou em leis, nas questões trabalhistas, e essa é uma agenda que chama a atenção da opinião pública, né? Fica todo mundo um pouco apreensivo, vai ter reforma da Previdência, não vai? Como é que o senhor está achando que vai tramitar isso aqui na casa? Olha, vai ser um debate muito grande, porque, lógico, como o PT saiu do poder, ele se agarra, ele está em queda livre, e aí qualquer galho ele se agarra. E aí, em que eles se pegaram agora? Olha, estão acabando com direitos dos trabalhadores, vão acabar com o SUS, vão acabar com o Bolsa Família, vão acabar com a aposentadoria. É o discurso do caos para quê? Para reunir descontentes. Não tem coisa mais fácil de que reunir descontentes. E eles têm, o sonho deles é com isso pegar, desinformar a sociedade, jogá-los na rua para fazê-los de biombo e catapultá-los de volta ao poder. Parece, a meu ver, um suicídio até, mas isso tem um impacto muito negativo na agenda do país, porque isso cria uma instabilidade muito grande, no momento em que precisávamos estar todos unidos para fazer uma pauta de reconstrução. Então, quando você está reconstruindo e alguém está tirando os tijolos, isso é preocupante. Eu me preocupo muito com essa pauta. E a articulação aqui, o senhor acha que vai superar esse... Nós vamos fazer com todo respeito, mas nós vamos tentar fazer um rolo compressor em cima deles, porque a gente respeita a oposição quando ela faz um debate honesto, de honestidade intelectual. Agora, esse tipo de debate, a gente tem simplesmente o seguinte, deixar eles gritarem e a gente votar. E aí, senador, vamos atravessar 2017 com esse tema, por exemplo, ou o senhor acha qual a sua expectativa? Olha, não será fácil, mas a gente não tem como procrastinar isso. Digo por quê? O mercado internacional está com dinheiro e querendo investir aqui. Mas se ele sentir que o país está titubeando, vai fazer, que o país está gerando incerteza, eles vão embora. Esse dinheiro vai para outro lugar? Vai para outro lugar. Entendi. Então, realmente, há que se sensibilizar a opinião pública e a classe política, exatamente. Né? Necessárias e urgentes essas medidas. Então, vamos encerrar com esse alerta. Senador, muito grata pela sua presença. Eu que agradeço. Agradeço também a sua atenção que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento. Você, o nosso convidado, a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, aí use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.